Ei, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre comunicação não violenta, o que é, os prejuízos que ela causa e ao final eu vou trazer aqui algumas dicas do que você pode fazer para se comunicar de maneira assertiva. Meu nome é Daniela Salomão, sou mentora de autoestima e amor próprio e especialista em inteligência emocional. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Então vamos lá? Arun Gandhi, que nada mais é do que o neto do Gandhi, ele diz o seguinte, que uma das lições que ele aprendeu com o avô dele foi a profundidade da não violência e o quanto nós precisamos mudar as nossas atitudes para sermos pessoas não violentas. Segundo ele, nós acreditamos que nós não somos violentos porque nós somos ignorantes a respeito da violência. Porque nós acreditamos que violência é matar, é agredir, é assassinar, é guerrear, coisas que pessoas comuns não fazem. Acontece que Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele vai dizer que existe uma violência sutil, uma violência muito mais psicológica, que às vezes é muito mais agressiva do que a própria violência física. E ele chama essa violência de comunicação alienante da vida, ou seja, é uma comunicação que desconecta as pessoas, que faz com que elas não gerem vida, que elas não estejam ali plenas de atenção e presentes nas suas relações. E ele vai dizer que toda vez que nós julgamos, que nós criticamos, rotulamos, analisamos, avaliamos, comparamos, nós estamos nos comunicando de maneira violenta, de maneira a desconectar as pessoas, a alienar as pessoas da vida, dos bons relacionamentos. E por que isso? Porque nós sempre julgamos, criticamos, comparamos com base no nosso juízo moral. Ou seja, você sempre vai analisar a conduta, a fala, a atitude do outro, tendo você como parâmetro. Ah, eu não acho isso certo, eu acho isso errado. Ou seja, você começa a classificar a atitude das pessoas e as próprias pessoas como certas ou erradas, segundo o que você acredita, segundo o seu juízo moral, segundo aquilo que é valor para você. E quando você faz isso, você nada mais está fazendo do que exigindo que o outro haja conforme aquilo que você acredita que é certo. Porque se ele não o fizer, você o considera errado e você já o descarta daquele relacionamento ou muda a sua visão a respeito daquela pessoa. Acontece que quando você exige na sua relação com o outro, que o outro haja segundo os seus valores, os seus princípios, você está negando a ele o direito de ser ele mesmo, de fazer as suas próprias escolhas, de agir segundo os seus valores, os seus juízos morais. E isso é uma violência, é você tirar o direito do outro ter livre-arbítrio, assim como você. E é por isso que toda vez que você critica, que você julga, que você compara, que você analisa, que você rotula o outro, você está agredindo e sendo altamente violenta com o outro. E a reação primeira dessa pessoa vão ser provavelmente duas possibilidades. Ou ela vai se defender, porque ela está se sentindo agredida, então ela já fica na defensiva, ou ela vai contra-atacar, ela vai devolver para você. E você? Você também é isso? Você também é aquilo? Ah, você está falando de mim? Mas olha o que você faz. Ou seja, ela precisa de se defender ou de atacar para ela se proteger.
E é tão interessante que a comunicação não violenta, aliás, a comunicação violenta, às vezes ela é tão sutil que quem está comunicando não percebe, porque já é algo costumeiro. E quando a pessoa reage de uma maneira negativa à sua fala, muitas vezes você não entende, mas nossa, fulano foi grossa, fulano foi seca, foi ríspida. Por que que ela agiu dessa maneira? Porque você foi violenta. Então, a reação do outro também serve como um feedback para nós de como nós estamos agindo. E o Marshall, ele traz uma forma de comunicarmos de maneira assertiva, uma comunicação que gere a compaixão, que leve as pessoas a se conectarem umas com as outras, porque ele diz o seguinte, que a comunicação assertiva, que é aquela em que você é claro naquilo que você quer dizer, né? Naquela comunicação em que você tem uma escuta ativa, em que você está totalmente atenta aos sentimentos do outro e ao seu próprio sentimento, esta comunicação, ela gera conexão. Quando você gera conexão com alguém, você cria uma relação de confiança. E essa relação de confiança faz com que as pessoas queiram colaborar com você. Mas o inverso também é verdade. Quando a sua comunicação é agressiva, você não conecta com o outro, né? Ele fica totalmente numa defensiva com você. Com isso, você não cria uma relação de confiança e, consequentemente, você não gera nenhum tipo de colaboração desta pessoa. É importante a gente entender que a comunicação assertiva é aquela capaz de gerar compaixão entre as pessoas, né? E ele traz no livro dele, né, nesse livro Comunicação Não Violenta, que o ser humano, ele é naturalmente compassivo. A nossa natureza é compassiva, né? Mas que por algum motivo, em algum momento nós desconectamos dessa nossa compaixão que é natural, né? Se nós formos pensar, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente sofre junto e essa compaixão, ela é própria até mesmo do nosso corpo físico, que é programado com neurônios espelho, ou seja, quando você olha o sofrimento do outro, em razão dos seus neurônios espelho, você sofre também. Quando alguém leva uma bolada na cara, você automaticamente faz assim, porque você sente essa dor também ali, quase que física, por causa dos neurônios espelho. A alegria da mesma forma. Uma pessoa está alegre, você se contagia de alegria por conta dos neurônios espelho. Mas ele diz que quando nós entramos no automatismo da vida, né, você perde essa capacidade de empatia, essa capacidade de ver o outro como ser humano, né? De ver a humanidade no outro. E ele traz que a comunicação assertiva, ela vem resgatar a nossa humanidade, que é a nossa capacidade de ser empático, é a nossa capacidade de relacionarmos com o outro com compaixão, sofrendo junto, desejando que o outro melhore, que a vida dele cresça, que ele saia do sofrimento. É aquela comunicação em que você dá atenção para o outro, em que você está presente para o outro, observando os sentimentos e as necessidades dessa pessoa, assim como você também observa os seus sentimentos e valida os seus sentimentos e também as suas necessidades. Então, ele traz para nós uma forma de comunicarmos de maneira assertiva que é composta por 4 elementos. Primeiro elemento é observar. Ele diz que nós precisamos observar os fatos como eles aconteceram, sem análise, sem conclusões. É você falar para você o fato, colher da situação o fato isento de julgamento, porque aí você tem uma isenção maior para olhar para o que aconteceu. Depois observar o seu sentimento. O
que eu estou sentindo diante daquele fato? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo mágoa, eu estou sentindo alegria, né? E você buscar como terceiro elemento, o primeiro observar, o segundo é o sentimento e o terceiro é a necessidade. É você observar o fato, buscar entender o seu sentimento a respeito daquele fato, né? E procurar entender qual necessidade que eu tenho que não foi atendida para eu estar com raiva. Qual necessidade que eu tenho que não foi atendida para eu estar magoada? E depois, como quarto elemento, você fazer o pedido, né? Você dizer para o outro, olha, quando vou pegar um exemplo aqui, você chega em casa depois de um dia de trabalho, seus filhos assistindo TV, seus filhos adolescentes e a pia cheia de louça suja do dia inteiro, que eles beberam água cada hora num copo, ia estar aquela pilha de copo e de prato, etc. E aí você chega e fica irritadíssima, né? E aí a reação natural, né, das pessoas é o quê? Xingar todo mundo, reclamar, se exaltar e ficar por isso mesmo. Quando você faz isso, você só reclama, né? Você clama mais do mesmo, você se torna uma pessoa chata. E a partir da manhã, a atitude vai ser a mesma, porque você não fez um pedido, você não deixou claro o que você sente quando você chega e encontra a pia dessa maneira. Então, Marshall, aplicando os ensinamentos de Marshall, o certo seria você chegar para os seus filhos e falar, olha, quando eu chego em casa à noite e encontro a pia cheia de louça de copos e pratos que vocês usaram durante o dia inteiro, eu me sinto extremamente irritada, magoada, porque eu tenho a necessidade de sentir que eu tenho colaboração, eu tenho necessidade de colaboração, de ajuda para a gente manter a casa limpa. Então eu quero pedir para vocês que todos os dias vocês vão lavar os copos, aquilo que vocês usarem, vocês vão lavar no mesmo momento. Acabou de usar, vocês vão levar para a cozinha, lavar e deixar na secadora. Então, o que você fez? Você falou do que você viu sem julgar, porque o comum seria, vocês nunca me ajudam em nada, vocês sempre deixam a pia lotada de louça. Quando você faz isso, você já está julgando, você já está classificando a atitude deles, né? Vocês são preguiçosos demais, vocês são folgados demais, né? Vocês parece que não moram aqui, né? A tendência das pessoas é dizer assim, porque tá irritada. Mas quando você fala, olha, quando eu vejo a pia lotada, né? Eu me sinto desta maneira. Então você falou do fato que você viu sem julgamento, sem análise, né? E você diz o que você está sentindo. Eu me sinto frustrada, eu me sinto magoada, eu me sinto irritada. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de colaboração, de que vocês também se apropriem da casa. Eu não moro sozinha, nós todos moramos juntos e precisamos de manter essa casa. Então, eu peço, então você faz o seu pedido do que você precisa para que você possa ficar bem, para que a casa possa ficar em ordem. E é muito importante, gente, dentro desse contexto, a gente saber pedir, né? Tem uma história que o Marshall traz no livro, muito interessante, que uma esposa, né, que o seu marido estava trabalhando até tarde, todos os dias, e ela se ressentindo porque queria a companhia dele. Ela chega para ele e fala, meu bem, eu não queria que você trabalhasse todos os dias até tarde, ficasse trabalhando tanto até tarde todos os dias. Daí a uma semana ele comunica para ela, meu bem, eu entrei na aula de beach tênis às terças e quintas, de 7 às 8 da noite. Ou seja, ela não soube ser clara na sua comunicação. Na verdade, ela não estava falando dele não trabalhar, ela estava falando que ela estava sentindo falta da sua companhia, da sua presença.
né? E isso acontece muito. Quando nós não somos claras na nossa fala, nós corremos o risco de não sermos atendidas naquilo que nós necessitamos, né? A comunicação não violenta, ela é uma prática que nós precisamos desenvolver dia após dia. Por quê? Porque ela não é apenas o que você fala, né? Mas é sim você desenvolver um novo estilo de vida. Por quê? Porque passa por você validar os seus sentimentos, por você começar a se observar, a entender o que você está sentindo. E muitas pessoas sequer percebem os seus sentimentos. Tem muita gente que às vezes está sentindo sede e come achando que é fome, não tem essa clareza, né? E isso é muito comum porque nós não fomos ensinadas a olhar para o que a gente está sentindo, a nomear os sentimentos que a gente tem. Então isso é um exercício que nós precisamos de fazer. E também de começar a perceber quais são as nossas necessidades, o que eu preciso para estar bem, para estar equilibrada. E depois ter clareza naquilo, no bem da vida que eu preciso pedir ao outro, né? Clareza naquilo que é importante para mim. Porque tudo isso vai permitindo que o outro nos conheça, que o outro entenda o que está acontecendo conosco. E da mesma forma, nós devemos fazer isso em relação ao outro, percebermos quais sentimentos estão por trás da fala do outro, quais necessidades dele não foram atendidas para ele estar ou irritado, ou chateado, né, ou magoado com você, né? E tudo isso vai nos conectando com o outro, porque para fazer tudo isso a gente precisa de estar presente, a gente precisa de querer realmente nos conectar com o outro. E uma outra coisa importante antes da gente finalizar é lembrarmos de que comunicar não é apenas falar. Comunicar passa pelo falar e pelo ouvir. E a comunicação também, ela não é apenas verbal. Você comunica olhando para uma pessoa assim, né, com uma cara de ai, que preguiça, né? Ou uma cara brava. Isso é uma comunicação, você não precisa dizer palavras. Muitas vezes o silêncio, ele agride mais do que qualquer palavra, né? Uma indiferença. Então, como a gente pode fazer para ir melhorando a nossa comunicação, né? Primeiro é aplicar esses 4 elementos da comunicação que eu disse para vocês, da comunicação assertiva, que é observar os fatos ao invés de analisar, é nomear e identificar os seus sentimentos, as suas necessidades por trás desses sentimentos e pedir aquilo que você precisa de maneira clara, objetiva, cuidadosa, né? Segundo, é você observar o volume da sua voz, o tom da sua voz, né? Porque tudo isso comunica algum tipo de agressão. Quando você grita, né? Você está agredindo, a pessoa se sente agredida. Ou quando você tem um timbre um tom muito incisivo, né? Muitas vezes dá a entender que você quer fazer prevalecer a sua verdade, né? Então, isso são pontos importantes. Outra coisa, conectar visualmente com a pessoa, estar ali inteira, presente, dar atenção para o outro quando você está falando. Não é falar, conversar com alguém e tá digitando, ou tá no celular, ou tá lendo um livro ou uma revista, né? É você parar ali e estar inteiro para o outro, né? E hoje a atenção é um dos principais ativos do mundo, né? Tá todo mundo pagando pela sua atenção, lutando pela sua atenção, de modo que a atenção hoje, ela é uma forma de amar. Então, quando você dá atenção, quando você tem uma escuta ativa, o que é escuta ativa? É isso que nós estamos falando, você estar presente para o outro, você se interessar
pelo que o outro está falando, pelo que o outro está sentindo, fazer perguntas, certificar se você entendeu aquilo que ele está falando, deixar o outro falar o que ele tem para dizer e não interrompê-lo no meio da sua fala, né? Não ficar impaciente e concluir para ele, porque você já sabe o que ele vai dizer. Na verdade, isso é uma violência muito grande. Então, essas pequenas atitudes de respeito para com o outro, de cuidado, de escuta ativa e de empatia, se colocar no lugar do outro, procurar entender os seus sentimentos, procurar entender as suas necessidades, é fundamental, né, para que a gente tenha uma comunicação assertiva que gere compaixão e conexão. Porque a grande questão da comunicação é acolher o outro na sua dificuldade, na sua dor, né, no que ele está querendo transmitir, sem julgamento. Isso é ser empático, é você acolher e não julgar. Deixar que o outro se esvazie, porque muitas vezes quando ele vai falar, ele mesmo já faz uma outra elaboração daquilo que ele está sentindo. Muitas vezes na própria fala, ele já vai ressignificar os seus sentimentos, a sua visão. Mas quando ele é acolhido, porque quando ele não é acolhido, ele é criticado, ele é julgado, ele é rotulado, aquilo cresce dentro dele e ao invés dele conseguir esvaziar o estresse e a tensão daquilo que ele está vivendo, ele acaba aumentando aquele sentimento, né? Aquele estado emocional que dificulta os relacionamentos. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com outras pessoas que precisam desse conteúdo, né? E para você que quer aprimorar ainda mais a sua comunicação, entender e se conectar com seus sentimentos, com esse estado de presença, eu quero convidar você para estar comigo na jornada do alto amor, caminho de reconexão com a sua essência. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer e poder se inscrever, né, e trilhar essa linda jornada de autoconhecimento e crescimento interior. Mas se não for o seu momento, continue aqui conosco, porque muitos outros vídeos virão com esse e com outros conteúdos que te ajudarão a crescer e a se desenvolver. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!